No episódio de hoje vamos comentar sobre o vídeo do Pedro Loss do Ciência Todo Dia, o paradoxo do conhecimento. Quando se fala de viagem no tempo, existe uma ideia que é bastante paradoxal, mas ao mesmo tempo muito intrigante. Imagine que depois de passar anos tentando, você consiga inventar uma máquina do tempo. Com a ajuda dela, você volta para o passado e encontra você mesmo tendo muitas dificuldades para construí-la e simplesmente entrega as instruções para você mesmo. Você acaba de criar um loop temporal fechado nele mesmo, porque você só consegue criar a máquina porque você recebeu as instruções que vieram do futuro de você mesmo. É impossível dizer em que ponto da história essa máquina começou a existir. É como se ela sempre existisse e, mais ainda, tivesse causado a própria existência, o que é bem estranho. Esse é o paradoxo de Bootstrap. Aí o Pedro nos apresenta o conceito de um paradoxo temporal. Mas antes temos que entender o que significa um paradoxo. Assim como os milagres não existem além das narrativas, os paradoxos também só existem nelas. O paradoxo é uma linguagem em forma de metáfora, poética ou analógica, portanto, ilógica, irracional, mas inspiradora, humanista, romântica, artística, cativante, misteriosa e emocional. Quando o paradoxo é feito na linguagem comum, chamamos de poesia, mitologia, crença ou até filosofia, como o Só sei que nada sei, do grande Sócrates. Pois se nada sabe, nada pode saber, inclusive saber que não sabe. Ou na poesia de Chico Buarque. E pela porta de trás da casa vazia eu ingressaria e te veria, confusa por me ver, chegando assim 1000 dias antes de te conhecer. E pela porta de trás da casa vazia eu ingressaria e te veria, confusa por me ver, chegando assim 1000 dias antes de te conhecer. Nossa sensibilidade permite o entendimento ilógico da poesia, e assim entendemos a metáfora e a traduzimos em estética, ou beleza. Mas quando essa analogia é feita em linguagens exatas, como a matemática ou a geometria, temos dificuldade de entendimento, pois são linguagens muito ruins para demonstrar sentimentos ou abstrações humanas. Uma linguagem como a matemática se presta muito bem para descrever objetos em suas relações, mas não as ideias em suas relações. Na verdade, os paradoxos matemáticos são apenas nós, os humanos, brincando com os números e fazendo deles narrativas, crenças, conceitos ou expressões. Estamos brincando com os números ou brincando com o conceito de tempo e espaço. Em outras palavras, paradoxos só existem na linguagem. Bem estranho. Esse é o paradoxo de Bootstrap, que nada mais é do que um caso de Bootstrap, que acontece sempre que você tenta fazer alguma coisa que necessite que essa coisa já esteja feita. Mas você não precisa de viagens no tempo para ver um caso de Bootstrap. Imagine que você está se afundando em uma piscina e pede ajuda para tirarem você dali. Alguém chega e fala, ué, é só você se puxar pelo seu próprio cabelo. Isso simplesmente não funciona assim. E existem casos de Bootstrap um pouco mais abstratos e paradoxais, porque de certa forma não é isso que nós fazemos com o nosso conhecimento? Parem e pensem. Como exatamente nós provamos as coisas que nós conhecemos? Muitas vezes nós simplesmente justificamos o nosso conhecimento com base em algumas ideias que já existem. Então, quando nós queremos provar que algo é verdadeiro, nós usamos essas ideias já existentes e isso cria um problema óbvio. Essas ideias também precisam ser justificadas. E se elas precisam de mais ideias para também serem justificadas, então essas outras ideias também precisam ser justificadas. É como se cada ideia precisasse de uma segunda ideia para ser justificada, que precisaria de uma terceira ideia e assim por diante, em um regresso infinito ou até quando a gente cansar de justificar as coisas. Temos que entender que o Pedro não está expondo a realidade em todas as suas formas. Ele está mais preocupado com a verdade, mas a verdade é um conceito filosófico complexo que não cabe para tentarmos entender a realidade em todas as suas formas ou dimensões. Como tão bem tratou o Yuval Harari, temos pelo menos 3 realidades bem marcantes para entender o conhecimento humano: a realidade objetiva das coisas, a realidade subjetiva dos sentidos e dos sentimentos, e a realidade intersubjetiva ou social das ideias e das construções sociais, onde é fundamental que essas últimas, as construções sociais abstratas, sejam justificadas,
como as ideologias, as leis ou as religiões, para que todos entendam. Na realidade objetiva, temos o Sol, o mar ou a Lua. Essa realidade não precisa ser justificada, pois já estava estabelecida bilhões de anos antes da linguagem humana surgir, o que ocorreu apenas nas últimas dezenas de milênios. Uma cadeira também é um objeto, mas é uma síntese humana, um objeto criado com um propósito, diferente do Sol, do mar ou da Lua. Dessa forma, a cadeira precisa ser justificada pela linguagem, para que os humanos possam entender seu propósito. Um sentimento ou uma emoção que pertencem ao campo das realidades subjetivas podem ou não serem justificadas, pois sendo algo pessoal, temos regras éticas, morais e culturais antropologicamente desenvolvidas e estabelecidas pela linguagem, para fazermos juízo de algo subjetivo. Dessa forma, nem sempre será humano ou eticamente aceitável justificar porque amamos ou odiamos algo ou alguém. Embora todas as realidades sociais devam ser sempre justificadas para que todos os humanos possam compreendê-las, temos que entender que tais realidades, como a democracia, por exemplo, foram antropologicamente estabelecidas por narrativas de linguagem em nosso processo e propósito civilizatório. Dessa forma, o Sol é uma realidade objetiva natural, a cadeira é uma realidade objetiva sintética, o medo é uma realidade subjetiva e a Constituição brasileira é uma realidade social. E nem todas essas realidades serão justificáveis. Mesmo os conhecimentos mais banais parecem exigir justificativas prévias. E esse é o trilema de Munchausen, que funciona como um desafio cético ao conhecimento e tenta mostrar que não existe uma forma segura, inquestionável ou perfeita de justificar as nossas crenças e, consequentemente, o nosso conhecimento sobre o mundo. Resumindo, o trilema nos dá 3 opções que podem ser explicadas por pelo menos 3 teorias. Primeiro, a circularidade, que pode ser explicada por um tipo de coerentismo. Segundo, a regressão ao infinito, que pode ser explicada pelo infinitismo. E terceiro, o dogmatismo, que pode ser explicado pelo fundacionalismo. Mas você acha que esse trilema faz sentido? Se sim, qual opção você escolheria? Digita aqui nos comentários. Sabendo-se que o conhecimento é uma construção antropológica humana que se expressa através das linguagens e que ele trata de todas as realidades naturais ou humanas, objetivas, subjetivas ou sociais, qualquer justificativa só faz sentido a partir do estabelecimento temporal e antropológico da humanidade e suas linguagens. Portanto, a humanidade que criou o propósito dá esse propósito para tudo que constrói, e o nome dessa construção é conhecimento, ou conhecimento humano, para ser redundante, pois só a humanidade conduz seu conhecimento através das linguagens, induzindo o processo civilizatório. Logo, qualquer realidade posta que seja anterior à linguagem, como é o caso da realidade objetiva natural, o Sol, por exemplo, não possui propósito, pois os propósitos são desenvolvimentos humanos de conhecimento. Tentar dar um propósito para qualquer objeto ou conceito que se verifica ou se imagina estabelecido antes da linguagem será mero paradoxo da própria linguagem, pois é só nela que os paradoxos existem. Podemos, portanto, imaginar que fadas existem, mas a realidade nos apresenta de forma lógica que as fadas só existem após o conceito de fadas ser criado, e criado pela linguagem do conhecimento humano. Ou seja, mitos, crenças, políticas, análises e sínteses são criações humanas que se auto-justificam antropologicamente. O conhecimento, portanto, é uma criação humana que se justifica em si mesmo e constrói conceitos abstratos que conduzem à civilização. Enfim, o conhecimento vem a ser uma realidade humana coletiva e não uma propriedade subjetiva ou natural. E se apresenta nas formas de mitos de linguagem, de autoridade, de analogias, em crenças, em relações políticas e sociais, em processos científicos e tecnológicos, em análises e sínteses filosóficas e em expressões artísticas e culturais. Hoje nós acreditamos que a mecânica quântica é a melhor teoria para explicar o mundo nas menores escalas possíveis. Mas nós sabemos que é impossível conciliar física quântica com a gravidade. Seria esse um indício de que nós não temos a teoria mais completa possível e que nós vamos poder descobrir uma nova teoria que faça a mecânica quântica parecer o que hoje nós imaginamos da física clássica de Newton? Provavelmente. E a realidade quântica, que se apresenta ao conhecimento humano como um tipo de realidade anterior à realidade objetiva?
por se desvincular da relação espaço-tempo. Não podemos dar a ela um valor ou atributo proposital, pois nesse caso estaríamos apenas construindo mais um paradoxo da linguagem. O conhecimento humano provavelmente irá desenvolver outros tipos de linguagem que também se desvinculem do espaço e do tempo, para reconhecer as propriedades da realidade quântica. Não a temos ainda. Mas isso é só uma questão de tempo e de espaço. Já outras realidades, como a realidade virtual, por exemplo, deve ter cada vez mais propósitos eticamente civilizatórios que se justifiquem, pois tudo o que queremos como civilização é o bom, o belo e o justo. Até mais!